Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Nós estamos fazendo a revisão da aula de número 15, a verdadeira vitória. Eu quero pedir perdão pela postagem no domingo. Essa postagem tinha que ser no sábado, mas houve uns probleminhas aqui comigo e eu não tive condições de postar ontem. Mas hoje, graças à grande vitória, nós estamos postando a nossa revisão. A nossa lição de número 15, que foi ministrada pelo irmão Rogério, fala sobre a vitória na tentação. Todos nós somos tentados e todos nós podemos resistir e vencer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa lição maravilhosa, que é um ensinamento espiritual para a nossa vida. Precisamos estar convictos, Senhor, de que Tu és o Deus que nos dá a vitória. Tu és o Deus que nos livra, Senhor, do mal, nos guarda, envia os Teus anjos, dissipa as trevas, dissipa os males e nos dá a vitória. E eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, coloca, Senhor, os Teus anjos acampados na casa de cada um dos Teus filhos, na minha casa, guarda-nos na Tua presença, que possamos ser, Senhor, servos fiéis, dignos de serem chamados Teus filhos. Nos abençoa, é o que nós te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Nós estamos nessa manhã e a nossa lição está baseada sobre a questão da tentação. A Bíblia vai falando que nós somos sendo tentados em tudo. E eu até coloquei aqui, somos tentados em tudo, mas não somos sucumbidos à derrota. Temos a vitória como garantia. Nós somos tentados em tudo, porém a gente tem que ter a convicção de que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Então eu posso ser tentado como serei, como somos, mas a vitória é certa. Aí nós vimos na nossa lição de onde vem essa tentação. Ora, com certeza, segundo a própria Bíblia, ela não vem de Deus, porque a Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13, que Deus não tenta a ninguém. Então, a tentação não vem de Deus. Às vezes, as pessoas atribuem a Deus algumas tentações. E dizem assim, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus fez isso? Nenhuma tentação vem de Deus. Então, Ele a ninguém tenta. Nós precisamos estar atentos sobre isso e convictos de que a tentação, ela vem do diabo. Satanás é quem tenta as pessoas. Por que ele tenta as pessoas? Porque primeiro ele quer destruir a imagem e criação de Deus, que é o ser humano, a imagem e criatura de Deus. E ele quer destruir isso, ele quer destruir a nossa integridade, ele quer destruir a nossa fé, ele quer destruir a nossa estrutura, ele quer destruir a nossa casa, a nossa família, nossos sonhos, nossos projetos. Ele quer destruir tudo, porque essa é a função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso muito bem. Ele é uma pessoa que ele assumiu a sua responsabilidade e ele a executa muito bem. E nós, como crentes, como servos do Senhor, a gente precisa também assumir a nossa responsabilidade e a executar. E qual é a nossa responsabilidade? Viver uma vida de dependência do Espírito Santo de Deus, viver uma vida de retidão, viver uma vida de busca, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, olha só, a tentação ela não vem de Deus, segundo a Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, verso 13. Ela vem do diabo. O de Satanás é o autor da tentação. 1 Pedro 5, 8 fala assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja bem, o diabo ele anda ao nosso derredor como leão, né? O leão, ele busca a sua presa. E o interessante é que se a presa estiver desapercebida, ela é um alvo facinho para o leão. Mas se a presa estiver atenta, ela consegue fugir do leão. Então o diabo, o nosso adversário, ele fica
ao nosso derredor, bramando como leão. E como é que ele age? O que ele usa, né? Como é que ele age? Como é que o diabo age? A gente fez uma figuração aqui de um leão e de uma presa. Mas assim, fisicamente, no nosso dia a dia, quais são as armas que o diabo usa para nos tentar? Então, segundo a nossa revista, ele usa o mundo, porque nós estamos nesse mundo, nós moramos aqui. Então, assim, a gente diz e a gente crê que nós não fazemos parte desse mundo, que nós somos seres comprados, resgatados, lavados, e agora temos uma nova identidade que é os céus. Então, nós pertencemos aos céus. Porém, até que o arrebatamento aconteça e a igreja vai morar com Jesus, nós estamos nesse mundo. E nesse mundo, a gente trabalha, a gente vive, a gente vai no mercado, a gente faz transações, a gente faz negócios, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir e a gente precisa estar em contato com o sistema desse mundo, porque é a nossa sobrevivência. Então nós estamos nesse mundo e ele usa essas artimanhas para nos seduzir, para nos tentar. E uma das coisas que a gente vê muito claro por aí é a questão do suborno. Olha quanta coisa tem no suborno. Quanta coisa se mantém no suborno. Você está devendo valores, eu já vi isso, por exemplo, no IPTU, aí você chega na prefeitura, não, você paga só isso aqui, que tudo é quitado. Isso é suborno. As pessoas se vendem por pouco e acabam deixando o diabo entrar na sua vida por poucas coisas. Nós precisamos entender uma coisa: quem nos sustenta é Jesus. Quem peleja por nós é Jesus. Então a gente não pode aceitar pagar suborno para solucionar situações, sendo que quem soluciona nossas situações são Jesus. Então, uma vez que você paga um suborno, você está abrindo uma brecha para o diabo, que ele age como leão. A gente tem que entender que ele não é o leão, mas ele atua como um leão. A gente está abrindo uma brecha para esse ser entrar e dominar a nossa situação. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes no sistema desse mundo. O que a gente faz, como que a gente se comporta, para que a gente não dê brecha para o diabo. Então, eu vejo assim, nessa situação do suborno, uma coisa terrível. Você pagar menos por mais. A gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente precisa ter cuidado. Eu lembro que quando eu estava procurando um imóvel para comprar, e a gente não tem dinheiro para comprar imóvel, né? Então tem que ser tudo financiado, tem que ser uma coisa assim bem facilitada para a gente poder conseguir comprar. E eu lembro que meu esposo foi numa loja, no escritório, e eles estavam oferecendo assim uma coisa assim espetacular. Você escolhia a casa que você queria morar e eles compravam aquela casa, eles compravam aquela casa e eles te vendiam aquela casa. Eles facilitavam, olha só que coisa maravilhosa, né? Eles facilitavam para você pagar. Porque a casa, por exemplo, se a casa que estivesse vendendo não aceitasse financiamento, eles compravam a casa e eles financiavam pra gente. Olha que maravilha. E a gente tinha visto uma casa que a gente tinha gostado e meu esposo foi lá, conversou com eles, deu o telefone do proprietário da casa. Eles ligaram pro proprietário na frente do meu esposo, fizeram tudo o trâmite. E aí a gente tinha que depositar, naquela época, uma quantia na conta deles para iniciar a transação. Eu lembro que na época, alguns anos atrás, era 11 mil reais que tinha que depositar na conta deles. E aí meu esposo empolgadíssimo, né?
não, vamos fazer, vamos comprar. Aquilo ali já me deixou assustada, porque, gente, pelo amor de Deus, facilidade demais assim, só se for por Deus, né? Porque a gente não tem que confiar em tudo. Eu falei com meu esposo, não, a gente não vai depositar 11 mil reais na conta deles, a gente vai pesquisar primeiro isso, né? Eles assim, acelerando, querendo que a gente depositasse. Eu falei, não, qual a conta? Me deram o número da conta. Aí eu fui pesquisar aquela conta no banco, que eu tinha um contato com a gerente. Falei, se eu estou com uma conta aqui para depositar um valor, você poderia verificar essa conta para mim? O banco não pode te dar informações de conta de terceiro, isso é sigilo bancário. Mas a gerente consegue olhar e me dar um parecer da conta. Ela não precisa falar quanto que tem na conta, ela pode me dar um parecer. E foi isso que ela fez, ela olhou a conta e me deu um diagnóstico da conta por telefone. E ela falou, eu expliquei para ela toda a situação, né? Eu falei o que eu ia fazer. E ela falou assim, olha só, nessa conta não tem movimentação nenhuma de dinheiro alto. E o que tem lá nem chega perto desse valor que você vai depositar. E olha, pelo tempo que essa conta está em aberta, nunca teve movimento assim. Eu desconfio, a gerente falou para mim, de que isso não é certo. E aí, baseado nisso, em outras coisas que a gente foi vendo, eu falei que eu consegui fazer com que meu esposo não acreditasse naquilo e não depositasse. E depois a gente ficou conhecendo pessoas que depositaram e que perderam o dinheiro. A gente ficou sabendo que o escritório fechou, sumiram. E ainda se diziam evangélicos, hein? Ainda se diziam evangélicos. Era um escritório que anunciava até na rádio. Se diziam evangélicos. Mas o diabo, ele usa o sistema desse mundo para nos tentar. Olha que situação terrível, a gente sem dinheiro, guardando um dinheiro para a entrada de um imóvel. Se a gente caísse naquela, perder o dinheiro, nós precisamos vigiar, é o que a Bíblia vai nos dizendo. A tentação, ela vem, mas você precisa estar vigilante. Graças a Deus nós não caímos naquele golpe. Conseguimos, o ano passado, comprar o nosso apartamento aqui em Piedade. Estamos morando aqui, graças a Deus. Felizes da vida. E o Senhor nos abençoou. Mas assim, quando você encontra uma coisa com muita facilidade, se não for uma bênção de Deus, porque Deus concede, Deus te dá de graça a chave, toma aqui a chave, você não paga nada por ela. Deus faz isso. Se não for por Deus, vigia. Porque o diabo usa o sistema desse mundo. A televisão, a propaganda, o sistema, ele usa isso para nos tentar. E você vê aquilo tão bonito, tão maravilhoso, você se ilude com aquilo e você cai numa tentação do diabo. Ele usa esse sistema. Ele também usa as nossas fraquezas, assim como ele usou as fraquezas de alguns personagens bíblicos, né? Sansão foi um deles. Ele usa as nossas fraquezas, ele usa nossas limitações, porque se tem alguém que conhece a gente bem, é o diabo também. Deus nos conhece por dentro e por fora. O diabo nos conhece só por fora, mas ele nos conhece. Porque ele convive ali ao nosso derredor desde que a gente nasceu. Então ele sabe as nossas fraquezas. E quando é uma pessoa que expõe as suas fraquezas elas são afloradas, então o diabo logo sabe e ele trabalha em cima daquilo ali. Então nós precisamos vigiar nessas tentações. E ele também usa as pessoas que estão ao nosso redor, que são usadas por ele. Pessoas que são brechas. Então ele usa para nos afetar. Olha só, ele usa o sistema, ele usa as nossas fraquezas, ele usa as pessoas. Nós somos bombardeados de todos os lados para a tentação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos estar vigilante quanto às astutas ciladas do diabo. Agora, por que nós somos tentados? Nós somos tentados, primeiro, porque nós estamos nesse mundo. Né? Nós não fazemos parte desse mundo, mas estamos nesse mundo. Todas as pessoas que estão nesse mundo são tentadas. E nós também somos tentados porque somos desse mundo. Nós somos tentados porque Jesus foi tentado. E ele foi o nosso maior exemplo. Ele foi tentado em tudo e não cedeu à tentação. Então nós também
não somos melhores do que o nosso Senhor, somos tentados também. E também nós somos tentados porque nós temos em nós o livre-arbítrio. O que é isso? A nossa escolha, a nossa livre escolha. Então, deixa eu me assentar melhor aqui. Então, o que acontece? Nós podemos escolher servir a Deus ou não, ser uma bênção ou uma maldição, ser útil ou ser inútil, ser sábio ou ser tolo, ser bom ou ser ruim. Nós escolhemos, nós temos o livre-arbítrio. E isso é muito bom, né? A gente ter essa consciência. O que eu quero ser, o que eu escolhi ser para mim. Então, nós somos tentados porque nós temos esse livre-arbítrio. E aí, nesse livre-arbítrio, você escolhe ser fiel a Deus ou não ser fiel a Deus. Então, você tem o livre-arbítrio. Por isso, nós somos tentados. Ser tentado, guarde bem isso, ser tentado não é pecar. O pecado está em ceder à tentação. Então, quando você é tentado, isso não quer dizer que seja pecado ser tentado. Todos nós somos tentados todos os dias. Você já pensou, olha só, quer ver uma coisa interessante? Você propõe no seu coração fazer uma dieta. Eu tenho que fazer isso, gente, em nome de Jesus. Você propõe no seu coração fazer uma dieta. Aí você é tentado a comer aquilo que você não quer comer ou não pode comer toda hora. Vem alguém com chocolate, vem alguém com refrigerante, vem alguém com bolo, né? Vem alguém com aquilo, te convidam, é convites em cima de convites, só porque você colocou um propósito de não comer aquilo. Olha que tentação tremenda. Então nós somos tentados diariamente, nós somos tentados constantemente. Ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Agora, como conseguir se livrar desse laço de tentação? Para eu conseguir me livrar disso, eu preciso primeiro andar em espírito. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, verso 10 a 20, que a gente precisa andar em espírito para poder a gente resistir essas ciladas do diabo, né? Sede sóbrios. A gente precisa andar em espírito. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra as astutas ciladas do diabo. Então eu preciso do Espírito Santo, aquele que vai me guardar, aquele que vai me proteger, aquele que vai me capacitar a vencer as astutas ciladas do diabo. Jesus, ele foi tentado e não pecou. Ele é o nosso exemplo, Hebreus 4, verso 15, que diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus é o sumo sacerdote que foi tentado, mas não pecou. Em tudo foi tentado. Aí você vai dizer, mas é Jesus, né? Posso me comparar com Jesus? Sim, claro. Não vamos entrar nesse mérito. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Por isso, baseado nisso, que ele disse assim, ó, deixarei um consolador para que esteja convosco em todos os dias, todos os tempos, todas as horas, todas as tentações. Então, quando a gente anda em espírito, o Espírito está em nós, o Consolador, é aquele que vai nos dar a capacidade de vencermos as tentações, assim como Jesus venceu as tentações. Então, para eu vencer as tentações, eu preciso andar em espírito, eu preciso ter o Espírito em mim, porque eu sozinha não consigo vencer a tentação. Sou humana, sou imperfeita, sou pecadora, mas se eu estiver andando em espírito, se eu estiver com o Espírito na minha vida, ele me capacita a vencer a tentação. Então, Jesus nos ajuda. Hebreus capítulo 2, verso 18 diz, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então Jesus vem nos ajudar, nos socorrer, mediante a ação do seu Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele opera um milagre na nossa vida, um milagre da libertação, da salvação, da conservação.
1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, diz assim, ó: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, olha só, nenhuma tentação veio sobre nós acima do que a gente pode suportar. Isso quer dizer que tudo a gente pode suportar, entendeu? A gente não essa desculpa que as pessoas dão, a carne é fraca, eu não resisti, aquele bolo estava tão bonito que eu não resisti. Não, a gente tem que ter convicção, a gente tem que ter força, a gente tem que ter personalidade. É isso que está faltando em mim, na minha dieta. A gente tem que ter personalidade. A gente tem que dizer assim, eu não vou fazer isso. Isso não me compete. Isso não é para mim. Vou resistir. O Senhor está mandando eu resistir, então eu vou resistir. Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante a gente ver, porque o Senhor, Ele está conosco a cada instante. A cada palavra que nós pronunciamos, Ele confirma ali. Ele sela. Então, se você faz uma aliança com Ele, Ele é fiel àquela aliança. Foi muito interessante. Eu falei com vocês que ontem eu tive um episódio. Ontem, no meu aulão lá no seminário, eu convidei 2 professores para lecionar. E eles vieram e falaram assim, mas como vai ser a avaliação dessa aula de hoje? Eu falei assim, vai ser na prática, né? Porque eu tenho feito essa avaliação na prática. O seminário está terminando agora, tem pessoas de várias classes de idade, então eu vi que eu não podia cobrar provas, trabalhos como eu tentava fazer, porque o nível deles era muito diferente. Mas como era a primeira turma, eu deixei a avaliação na prática, no crescimento, e eu tenho visto isso na vida deles. E eu falei para o professor, vai ser na prática. Então o primeiro professor deu teologia pastoral, falou sobre o que é ser um pastor, né? Os cuidados do pastor. E o segundo veio com missiologia, falando sobre ganhar alma, o ID e tudo mais. E quando foi no final da segunda aula, chega um casal lá na igreja, pedindo oração, pedindo ajuda, passando necessidade, com fome. E a igreja fez uma cesta básica, nós tivemos um café, fizeram uma quentinha do café para eles, mas trouxemos eles para orar, e o demônio se manifestou e foi liberto, aceitaram Jesus. E assim, foi a prática da aula que foi ministrada, de ser pastor e de missões. Então os alunos participaram da prática, evangelizando 2 pessoas, o casal, a libertação da mulher que caiu lá endemoniada, e ainda levaram a cesta básica, pegaram os dados para visitar a casa deles. Eles ficaram de igreja hoje, espero que vão. O nome da menina é Fabiana e o nome do Senhor é Mariano, peço que vocês orem. Mas foi assim, um presente do Senhor, porque eu falei assim, a avaliação vai ser na prática, e foi na prática. Jesus falou, você quer que seja na prática, Cristina? Então eu vou te dar a prática aí, e mandou o casal foi liberto, aceitou Jesus, levou alimento. Então o que é ser pastor, a gente executou, dando alimento, suprimento, comida para eles, e a salvação. E eles foram felizes. Ela falou para mim assim, quando foi embora, eu cheguei aqui com peso, mas eu estou saindo daqui leve. É isso que Jesus faz. Então nós somos tentados em tudo. O pecado está em ceder à nossa tentação. Agora, para vencer, o que eu preciso fazer para vencer? Segundo a Bíblia, em Tiago 4:2, eu preciso sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ora, primeira coisa que a gente como cristão precisa estar é sujeito a Deus. Então eu preciso ter na minha consciência de que Deus é o meu superior, que Ele é o meu Senhor. E se quando eu coloco isso, todas as minhas coisas têm que estar diante do Senhor. Se eu vou comprar alguma coisa, eu preciso ter na minha mente, Jesus me abençoa, porque eu quero comprar isso. Jesus abre as portas, porque é isso que eu quero. E Ele vai nos abençoar. Ele vai
nos dar as condições, Ele vai nos dar a melhor loja, Ele vai nos dar todas as coisas, porque nós estamos sujeitos a Ele. Então, assim, quando nós nos sujeitamos a Deus, a tentação, ela virá, porque vem sobre todo mundo. Mas a gente está debaixo da orientação do Senhor. E ali, debaixo da orientação, a gente consegue fazer o segundo episódio do versículo, que é resistir ao diabo. Então, quando a tentação vem, a gente está sujeito a Deus, a gente resiste ao diabo, a gente não cede àquela tentação. E o que acontece como consequência disso? Ele foge de nós. Então, olha só, para poder vencer a tentação, o cristão precisa andar em espírito. O cristão precisa sujeitar-se a Deus, buscar a face do Senhor, e o diabo fugirá. O diabo não tem como tocar alguém que está sujeito a Deus, alguém que está debaixo da orientação e do poder do Senhor Jesus. Então essa é a nossa grande vitória. A nossa grande vitória é saber que temos um Deus que peleja por nós, que não nos deixa só no meio da luta e da tentação, mas que Ele está conosco enviando os seus anjos, os seus exércitos, a sua ajuda, a sua provisão e nos livrando de todo o mal. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.